A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, para quem não sabe, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Assentados mesmo como os irmãos estão, mas em total reverência à palavra de Deus. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o rei, o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, perturbou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor Deus. Jesus chamou esse lugar de casa de oração. E nós estamos aqui e queremos orar ao Senhor, nos humilhar diante de ti. Em primeiro lugar, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque pecadores somos, e somos carentes e necessitados da tua graça e da tua misericórdia, do teu perdão e da tua salvação. Ó Senhor, obrigado por tudo que aconteceu até aqui, que foi para o Senhor. E que o teu nome seja glorificado nessa noite, na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja. Que vidas sejam abençoadas aqui e remotamente em suas casas através da internet. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa a tua Bíblia aberta aí no teu colo. Nós entramos no mês de dezembro agora, e faltam alguns dias ainda para a data que a gente comemora o Natal, embora a gente não saiba exatamente a data que Jesus nasceu, mas tradicionalmente
Nós comemoramos universalmente no dia 25 de dezembro e não há nenhum problema nisso. Aliás, isso é muito bom que a gente faça. Mas o fato é que daqui a pouco é Natal. E eu queria aproveitar o ensejo para falar um pouco sobre a realidade do nascimento de Jesus. Às vezes acontecem certas confusões com relação ao sentido, significado do Natal. E sobre Jesus e Papai Noel e outras coisas mais que as pessoas acabam confundindo e perdendo o foco do que de fato é o Natal. E eu me lembro que uma vez eu estava lendo uma historinha em quadrinho. Na verdade foi uma tirinha daquelas tipo Charlie Brown, sabe? Do Snoopy. E aí uma criancinha, né? Uma delas dizia assim, meu amigo secreto tem barba, é das antigas e é muito caridoso. Aí o Papai Noel levantou e falou, sou eu. Aí o garotinho falou, não, Papai Noel. Meu amigo secreto é Jesus. Aí ele se volta para Jesus ali e diz, Jesus, eu te dou este presente. É simples, mas é de coração. Aliás, é o meu coração. Queridos irmãos e amigos, nós não podemos perder o foco da estrela do Natal. A estrela do Natal não é nenhuma outra senão Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro da Escritura. Jesus é o centro, o símbolo e a estrela do Natal. O evangelista Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. No evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, o anjo diz a Maria, e darás à luz um filho, e lhe chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito do Natal. Jesus precisou nascer, Deus precisou se fazer homem, porque o homem, a humanidade, os homens, os seres humanos não poderiam pagar pelos seus próprios pecados para alcançar o perdão e o favor de Deus. Então Deus precisou se fazer homem para tomar o lugar do homem e pagar o preço do pecado do homem, levando sobre si os nossos pecados e nos dando a oportunidade, a possibilidade de sermos salvos por sua misericórdia e graça. Irmãos, a Bíblia tem um foco central tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um cordão de ouro que costura todas as páginas de Gênesis até Apocalipse. E esse cordão de ouro se chama Jesus. O Natal estava previsto desde Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Quando Deus olha para a serpente que enganou a mulher, e Deus fala para a serpente, que na verdade estava representando Satanás, Deus diz, do ventre da mulher nascerá um, que esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando para o diabo, que nasceria um, do ventre de uma mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, a antiga serpente. E este lhe feriria o calcanhar. E essa profecia se cumpriu na cruz de Cristo. Essa profecia que havia sido escrita há 1300 anos antes de Jesus nascer, foi falada e se cumpriu em Cristo. E Isaías, capítulo 7, no versículo 14, o profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele falou que a virgem conceberia e teria um filho, e o nome dele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o poder está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse Jesus está aqui conosco nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por fim, João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz mais: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, João está dizendo que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou, se tornou homem. O Natal, é o evento mais surreal da história da humanidade. Foi a noite mais feliz de todas, porque foi a noite em que Deus se vestiu de pele humana para resgatar o homem e para poder dar oportunidade de salvação a todos os piores pecadores da humanidade. Dentre eles estamos eu e você. Isso é maravilhoso. Jesus é bom demais. O plano que a gente acabou de cantar aqui, o plano que Deus escreveu e que Jesus executou com maestria, com perfeição, de forma maravilhosa, e Deus recebeu o seu sacrifício, tanto que ele ressuscitou ao terceiro dia para comprovar que o sacrifício foi aceito. Porque se não fosse, ele teria ficado morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele ressuscitou, venceu o pecado, pagou pelo pecado e venceu a morte. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, todo que crê em Cristo, entrega a sua vida a ele, também viverá eternamente. E ressuscitará no último dia, assim prometeu Jesus. Amém, queridos? Eu queria falar hoje sobre as diferentes reações ao Natal. As pessoas reagem de formas diferentes ao nascimento de Jesus, ou à existência de Jesus, à vinda de Cristo à terra. Jesus acabou de nascer e já vemos aqui no texto 3 tipos de reações diferentes ao seu nascimento. Que na verdade representam 3 tipos de atitudes ou reações de 3 tipos de grupos diferentes de pessoas que ainda hoje reagem diferentemente à chegada ou à existência do Filho de Deus. Primeiro tipo de reação que a gente vê aqui no texto é a reação de Herodes. E é uma reação nada boa, é uma reação de ódio, é uma reação de hostilidade. Versículos 3 e 4, deixa eu ler aqui. Tendo ouvido isso, perturbou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntava onde deveria nascer o Cristo. Versículos 7 e 8. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, voltaram por outro caminho à sua terra. Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo. Aqui a gente vê a reação desse homem maligno, que era rei de Israel, um homem mau, um tirano sanguinário. A reação dele, primeira coisa é que ele fica com o coração perturbado. Quando ele ouve os magos falando: olha, cadê o menino, o rei que nasceu? Ele não fala nada, mas ele pensa: rei? Rei sou eu. Rei vai ser meu filho, eu tenho uma dinastia.
Mas ele fica preocupado, ele fica perturbado com a notícia do nascimento do novo rei, porque ele sabia que tinha uma promessa de um Messias que viria. Ele fica interessado em saber onde nasceria o Cristo, mas ele não fica interessado para adorar o Cristo, para reverenciar o Cristo, mas para matar o Cristo, para destruir, aniquilar o Cristo. Ele consulta os sacerdotes de Deus, ele consulta os doutores da lei, os teólogos da época, e tem um interesse em investigar a palavra de Deus, para descobrir onde que haveria de nascer o Messias. Mas ele busca a palavra de Deus não para meditar na palavra de Deus, não para aprender, não para ser enriquecido pela palavra de Deus, não para ser edificado, não para crescer espiritualmente pela palavra de Deus, pelos ensinamentos das Escrituras, mas para fazer o mal e satisfazer seus próprios interesses egoístas e malignos. Por quê? Porque ele tinha medo que esse garoto interferisse em sua vida, em sua posição, e tirasse o seu poder e da sua família. Acabasse com a sua dinastia, a dinastia dos Herodes. Ele ficou com medo de que Jesus, o menino Jesus, tirasse o seu poder. Sentiu-se ameaçado, portanto sua primeira reação foi de querer eliminar o menino, para evitar, para cortar o mal pela raiz, por assim dizer, né? Entre aspas. Para tentar evitar que qualquer ameaça ao seu trono pudesse crescer e de fato ser efetivada. Em Mateus capítulo 2, no versículo 16, a gente vê a malignidade do coração desse homem, quando ele percebe que os magos, eles demoraram e enganaram Herodes, né? Que eles não voltam para contar para ele onde foi, onde é o lugar que Jesus tinha nascido e tal, o lugar exato e onde Jesus estaria. Então ele, não achando Jesus e não sabendo quem era o menino Jesus, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vou matar todo mundo porque ele vai estar no meio. Um deles vai ser ele. Vou acabar com todo mundo. E então ali, dezenas de crianças, talvez centenas de crianças, não sei se milhares de crianças, mas ele destrói muitas vidas inocentes. Era um rei, um homem maligno, que pessoas de quem o mundo não sente saudade. Queridos, Herodes representa aqueles que se opõem ao rei Jesus. E a gente pensa que foi só Herodes ou que ficou lá no passado essas coisas. Não. Ainda hoje existem os que gostariam de destruir Jesus. Ainda hoje existem pessoas que não gostam que Jesus interfira em suas vidas, na sua liberdade, no seu poder, no seu status, na sua posição. Pessoas que querem evitar de todas as formas que Jesus invada as suas privacidades. Pessoas que querem evitar que Jesus possa interferir nas suas consciências, nos seus corações. Que não querem que nenhum tipo de sentimento de culpa ou de percepção de moralidade da parte de Deus venha no sentido de que elas não possam fazer tudo aquilo que os seus corações mandam elas fazerem, ou que não possam saciar suas paixões internas, mundanas, carnais. E assim, querem viver livres, sem ninguém ficar lembrando elas de que existe um Deus, de que existe um Jesus que vai cobrar delas, que vai pedir contas de todos os seres humanos um dia, que todos nós passaremos diante dele e haveremos de prestar contas de tudo que nós somos e de tudo que nós fizemos. Jesus disse que até das palavras que a gente falar, a gente vai prestar contas de cada uma delas a ele, no último dia. Mas as pessoas querem evitar isso, elas querem empurrar Jesus para lá, para escanteio, querem extinguir a possibilidade de pensarem em Jesus nesse sentido. Elas querem apenas um outro Jesus, um Jesus que fala coisas agradáveis, somente coisas que elas querem ouvir, somente coisas que massageiam o ego, somente
coisas que falam só de amor. Mas na verdade, Jesus é amor. Deus é amor. E o amor de Jesus é tão grande que ele, vendo a humanidade se perdendo, indo a passos largos para a condenação eterna, ele morre e ele vem anunciar a salvação, traz as Sagradas Escrituras e pede para a igreja anunciar também. Jesus vem e confronta os nossos pecados, ele olha para cada pecador que ele lidou naqueles dias e ele fala assim: alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Olha o amor. Porém, eu também te digo, vais e não peques mais. Jesus não diz, vai e continua vivendo do jeito que você está. Não, Jesus exige uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Isso é amor. Isso é amor. Por quê? Porque se a pessoa viver da forma como ela quer, ela vai ser destruída. É por isso que Jesus chama a gente ao arrependimento, para que a gente viva não da forma como a nossa natureza humana pecaminosa e o nosso coração caído deseja, mas da forma como Deus deseja que a gente viva. E aí, queridos, infelizmente, muitas pessoas gostariam de extinguir a Jesus nesse sentido, na sua mente e no seu coração, não literalmente, mas pelo menos na sua consciência, na tentativa inútil de aniquilar e ignorar a existência de Cristo. Quem deseja viver de acordo com suas paixões, nunca terá vontade de deixar Jesus nascer, viver e crescer em sua vida e em seu coração. Mas o Senhor Jesus trouxe eu e você aqui, nessa noite, para nos chamar ao arrependimento, para a gente se voltar para Ele, para a gente deixar Ele nascer no nosso coração, para a gente deixar o verdadeiro Natal acontecer aqui dentro de mim e de você, para que a gente possa ter a nossa vida transformada e que a gente possa viver a vontade de Deus para todos sempre. Queridos irmãos, a reação de Herodes mostra algumas verdades. E a primeira verdade é que só existe lugar para um rei no trono do nosso coração. E esse rei vai ser Jesus, ou vai ser você e eu. A gente tem que decidir quem é que vai reinar no trono do nosso coração. Se é a gente mesmo, nós mesmos, ou se é Jesus. Herodes ficou com medo de ter o seu trono ameaçado e quis destruir Jesus. Ele não deixou Jesus reinar no seu coração. Mas Jesus chama eu e você para que a gente possa deixar Ele reinar dentro de nós. A segunda coisa é que existem pessoas que desejariam que Jesus não existisse, para não ter que prestar contas de suas atitudes futuramente. A terceira coisa que essa reação de Herodes mostra para a gente é que existem pessoas, religiosas ou não, que se interessam em saber sobre Jesus e até usam a Bíblia, mas para fazer suas próprias vontades e até mesmo atrocidades, distorcendo o sentido verdadeiro que a palavra de Deus diz, e usando a palavra para a sua própria condenação. A quarta coisa que a reação de Herodes mostra para a gente é que Jesus não foi, não é e nunca será recebido por todos. Sempre haverá hostilidade com relação à pessoa e à presença de Jesus. Mesmo que a pessoa não fale que rejeita Ele, mas na sua prática, na sua vida, ela faz dessa forma, ela age assim. E meus queridos irmãos e amigos, que nós não sejamos como Herodes, mas que nós tenhamos uma reação correta à vinda e ao nascimento de Jesus. Amém? A segunda reação que a gente vê aqui no texto é a reação dos principais sacerdotes e escribas. Sabe qual é essa reação? É uma reação de indiferença. Indiferença. Eles ignoram a possibilidade do nascimento de Jesus. Eles ficam de forma indiferente. Versículo 4 até o versículo 6 diz assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde nasceria o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti
sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Olha só, eles sabiam o texto, eles entendiam tudo, eles sabiam quem era o profeta que falou, sabiam onde era o lugar que o profeta tinha falado que o Messias nasceria, mas eles, apesar de serem sacerdotes, judeus, o povo de Deus, teólogos, líderes religiosos, eles tinham um coração indiferente com a possibilidade do nascimento do Messias. Não se interessaram pelo assunto. Eles foram ali, abriram a Bíblia, que na época era só o Antigo Testamento, abriram a palavra de Deus ali, simplesmente não para sua edificação também, assim como Herodes, mas eles abriram simplesmente para saciar a curiosidade do rei. Só para resolver o problema da curiosidade, matar a curiosidade de Herodes. Eles estavam tão enclausurados em suas discussões sobre os rituais do templo e sobre os pormenores da lei que ignoraram a Jesus. Jesus não significou nada para eles. E a grande ironia é, a lei que eles tanto diziam amar e cuidar, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus estava ali nascendo, mas eles ignoraram. Eles foram indiferentes ao nascimento de Jesus. Queridos irmãos, o Filho do Deus vivo, ao qual eles diziam servir, estava ali próximo deles, a alguns quilômetros, porque eles estavam em Jerusalém. Belém era próxima de Jerusalém. As duas cidades na Judéia, na região da tribo de Judá. E eles simplesmente ignoraram. Eles sabiam geograficamente o lugar exato onde nasceria. E sobre o tempo, o momento em que nasceria o Messias, eles também agora tinham uma dica, porque os magos disseram: olha, apareceu essa estrela assim assada, e a gente ficou sabendo que essa estrela é do Rei Messias, do Salvador. Mas eles, mesmo conhecendo tudo, eles simplesmente ignoraram, foram indiferentes. Existem pessoas que estão tão ocupadas em si mesmas, com suas próprias vidas, com seus próprios assuntos, que Jesus não significa nada para elas. Elas até falam de Jesus, ou falam alguma coisa de Jesus, ou falam em nome de Jesus, mas na verdade a vida delas não fala nada de Jesus. Na verdade elas não têm nenhum interesse sobre Jesus. Elas até usam Jesus religiosamente. Às vezes alguém vai lá e faz o sinal da cruz, pega um crucifixo e beija, faz algum rito religioso para dizer para a sua consciência que está lembrando do eterno. Mas na verdade ignoram a cada momento e cada minuto e cada hora de sua vida, a cada dia, porque vivem voltadas totalmente para si mesmas. Tem pessoas que sabem muito de Jesus, olha bem, sabem de Jesus, conhecem muito sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus. E esse é um grande perigo, queridos. Não adoram a Jesus, não se relacionam com Jesus. Conhecer sobre Jesus e saber de Jesus, se não for além disso, é inútil. Não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. As pessoas indiferentes que são representadas aqui pelos escribas e sacerdotes e pelos mestres da lei, são aqueles que conhecem a palavra para os outros, para ensinar os outros, sabem a verdade para os outros, mas não para si mesmos. São aqueles que até ouvem falar de Jesus, mas fingem que não ouvem. Conhecem, às vezes, até a palavra para a sua própria condenação. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O simples contato com a Bíblia, desacompanhado de fé, de obediência, de compromisso e de relacionamento, é inútil. Não vai fazer diferença. Eu e você precisamos
nos voltar totalmente para Cristo, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos receber a Cristo de verdade, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós precisamos nos render a Cristo, reconhecer os nossos pecados, confessá-los e desejar mudar de vida, desejar viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João, que ninguém poderá ver o reino dos céus, se primeiro não nascer de novo. Ou seja, esse primeiro nascimento que a gente teve do ventre da nossa mãe, todo mundo vai morrer. Jesus está dizendo que a gente precisa nascer de novo, não da carne, não de voltar à barriga de uma mulher para nascer, ou para renascer, ou para reencarnar, como o Espiritismo ensina, que não tem base bíblica. Mas Jesus está dizendo que a gente tem que nascer de Deus, tem que nascer do alto, tem que nascer das luzes, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de Deus. E a terceira reação que a gente vê aqui para encerrar é a reação dos magos do Oriente. É uma reação de reverência e adoração ao nascimento de Jesus. Esse é o grupo que busca e adora o rei. Versículo 2, olha só que coisa maravilhosa. Versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha que coisa linda. O pessoal não era nem judeu. O pessoal não tinha conhecimento da Torá, das Sagradas Escrituras, da lei de Moisés, da lei de Israel. Mas eles viram a estrela, tiveram uma divina revelação, e então eles viajaram centenas de quilômetros no lombo de um animal, para poder chegar e adorar o rei menino estava recém-nascido. Queridos, saíram de lá do Oriente, de longe, mas não desistiram. O coração deles se alegrou bastante quando encontraram a Jesus. Versículo 10 e 11. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando no lugar, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha só a percepção desse pessoal. Eles foram avisados por Deus, até mesmo sobre as intenções malignas de Herodes, para que não voltassem pelo mesmo caminho, porque entenderam que Herodes estava arquitetando fazer o mal ao menino que acabara de nascer. E aqui, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você e eu, quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus e abre o seu coração de verdade para Jesus, para entrar em sua vida, e sua vida é tocada por Deus, essa pessoa nunca mais será a mesma pessoa. Jesus diz em João capítulo 7, no versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, terá o seu interior saciado. Não terá mais a angústia da falta, do vazio de Deus dentro do seu ser, dentro da sua alma, mas será preenchido plenamente. E os presentes que eles levaram foram ouro, incenso e mirra. Ouro era o presente que era dado para os reis. Quando as pessoas se apresentavam diante de um rei, elas tinham costume no Antigo Oriente de levar um presente. E normalmente levava ouro, para reconhecer a divindade, porque o ouro é o rei dos metais. Com isso eles estavam confirmando que Jesus era o rei. E Apocalipse 19 diz que Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eles deram também incenso.
Incenso é um presente de sacerdotes. O incenso era um aroma usado no culto do Antigo Testamento, nos rituais do templo. Isso aponta para o ofício sacerdotal de Jesus. Jesus é aquele que tinha também e tem até hoje a função sacerdotal. O que é? Se colocar entre o homem e Deus e fazer uma ponte, uma ligação entre o homem e Deus. Trazer Deus para o homem e levar o homem até Deus. E Jesus fez isso nele mesmo, na cruz do Calvário. Jesus é o verdadeiro significado e sentido da palavra religião. A palavra religião no latim, religare, significa religar, reatar algo que estava desatado, desligado, cortado. A comunhão do homem com Deus, que era perfeita no Éden, foi cortada por causa do pecado, abriu-se um grande abismo por causa do pecado. Mas Jesus veio para fazer essa religação, essa religião. Então Jesus é a verdadeira religião. Ele é o cumprimento da palavra religião. E aqui, queridos, o último presente que eles levam para Jesus é a mirra. Esse presente aqui, na verdade, era uma especiaria, uma erva aromática usada para embalsamar o corpo de alguém que estava morto. E na verdade ele, com esse presente, estava apontando para a morte de Cristo, para o sacrifício de Cristo que seria feito, porque afinal de contas Jesus nasceu para viver por nós, mas principalmente para morrer por nós. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Nós somos salvos graças ao sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Queridos irmãos, a reação desses magos mostra que o Rei Jesus e o reino de Deus é para todos os que o buscam, sem acepção de pessoas. Eles não eram judeus, eles não eram de Jerusalém, de Israel, eles não eram sacerdotes, eles não eram nada disso. Nem sequer conheciam a Bíblia. Mas eles receberam uma revelação divina e foram buscar Jesus. Isso significa que a porta da graça, a porta da salvação, o amor de Jesus, os braços de Jesus abertos na cruz, estão abertos para toda a humanidade. Sem diferença, sem acepção de pessoas. Indiferentemente relacionado a sexo, a idade, a tamanho, a cor da pele, a raças, tribos, línguas, nações, poder aquisitivo, nada disso será levado em conta. Jesus ama a todos e chama a todos. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e vir para Jesus, recebendo-o como único e suficiente Senhor e Salvador, esse será recebido e será salvo em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu quero te perguntar nessa noite, rapidamente, diante de tudo isso que a gente falou, que eu falei aqui nessa noite, diante do nascimento e da existência de Jesus, e dessas diferentes reações ao nascimento de Jesus, qual é a sua reação diante de Jesus? É a reação de hostilidade, de perseguição e de rejeição, assim como Herodes? Ou é uma reação menos hostil, mas também negativa, de indiferença? Ou ainda, a sua reação é a reação igual à dos magos do Oriente, que é uma reação de adoração, de busca, de rendição, de entrega, que vem para receber a Jesus de todo o seu coração, de verdade. Jesus marcou a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo.
O nascimento de Jesus faz a diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus não quer marcar apenas a história da humanidade, Ele quer marcar a minha e a sua história. Para que a nossa vida seja assim, ó, a vida de fulano de tal está marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Para isso, Jesus precisa nascer no nosso coração.